Olha só, a prevenção e segurança da saúde no ambiente de trabalho é importante para evitar acidentes ou afastamentos. Mas, quando um acidente de trabalho gera um afastamento? Essa é a pergunta que a gente faz. Essa e outras dúvidas, quem vai agora resolver para a gente é ele, o Carlos Daniel. Alô, Carlos Daniel! Fala, meu filho. Exatamente isso, João. E tem um dado curioso quando a gente fala em segurança no trabalho. De acordo com o Observatório de Saúde e Segurança no Trabalho, a Paraíba registra, pelo menos ao dia, 15 afastamentos. E tem esse dado muito curioso que traz justamente a importância da conscientização, da prevenção a esses acidentes no trabalho. Agora, você fez essa pergunta e aí eu refaço aqui também. O que configura o acidente no trabalho? Claro, quem vai responder para a gente a partir de agora é o advogado Iago Cavalcante, especialista em direito previdenciário. Advogado, bom dia. Já refaço mais uma vez essa pergunta, porque o pessoal de casa tem sempre essa dúvida. O que configura, o que é o acidente no trabalho? Bom dia, João. Bom dia, Carlos. Bom dia, telespectadores. É considerado o acidente de trabalho aquele que o empregado sofre enquanto está a serviço da empresa. E aí, a depender da consequência deste acidente, Carlos, ele vai gozar ou de um auxílio acidente, se este acidente gerar uma limitação na capacidade laboral dele, ou um auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, se gerar nele uma incapacidade total, e ali ou temporária, e se for permanente, uma aposentadoria por incapacidade permanente. Ainda é importante lembrar que, caso ocorra a morte deste empregado, os dependentes dele poderão requerer uma pensão por morte decorrente de acidente de trabalho. Uma doença é considerada acidente de trabalho? Boa pergunta, Carlos. É sim. Essas são as chamadas doenças ocupacionais, que podem ser configuradas ali como doenças profissionais ou doenças do trabalho. E para exemplificar melhor para o pessoal de casa, que poderia ser uma síndrome de burnout, uma depressão, ou até mesmo uma dorsalgia, que é uma dor nas costas. E aí, esta doença precisa ter um nexo causal com a atividade exercida pelo empregado. Ou seja, precisa ter uma relação entre a patologia e a atividade desenvolvida daquele empregado. E aí, com essas causas, com essas doenças comprovadas, obviamente, qual o direito do trabalhador? Bom, se ele for um empregado e aí ele sofrer um acidente de trabalho que gere um direito ao benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença decorrente desse trabalho, é importante lembrar que após o retorno dele à empresa, aquela função que ele exercia, ele vai ter ali uma estabilidade de 12 meses após o retorno ao trabalho. E é importante lembrar que, diferentemente do auxílio-doença comum, este auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho, a empresa não deverá fazer a cessação da contribuição do FGTS, do pagamento do FGTS. Agora, advogado, esses direitos, esses benefícios, na verdade, eles são concedidos, são ofertados apenas para quem é CLT e quem não é? Quais são os direitos, os benefícios que ele tem direito também? Bom, Carlos, o auxílio acidente, que seria aquele benefício quando gera uma limitação, ou seja, você consegue continuar trabalhando e recebendo este benefício, são os segurados obrigatórios. E aí, para ficar mais fácil, são os segurados empregados, empregados domésticos, segurados especiais, que são aqueles agricultores que trabalham em regime de economia familiar, pescadores artesanais, enfim. Mas uma dúvida comum é se o MEI, o microempreendedor individual, também tem direito ao auxílio acidente. Bom, conforme entendimento jurisprudencial, que é o entendimento dos tribunais, da justiça, infelizmente, o microempreendedor individual não tem direito ao auxílio acidente. Porém, se ele estiver acometido de uma patologia que gere uma incapacidade temporária, ele pode fazer um requerimento diretamente ao INSS de um benefício por incapacidade temporária, a qual ele vai ficar afastado durante um período recebendo este benefício. O advogado explicou para a gente os direitos do funcionário, do trabalhador. Agora, uma última pergunta, advogado, com relação aos direitos da empresa. O que a empresa é obrigada ali pela legislação a conceder a esse trabalhador que conseguiu provar que teve ali a doença no trabalho?
Carlos, a empresa tem a obrigação de até um dia útil subsequente ao acidente de trabalho comunicar ao INSS esse acidente de trabalho. Então ele vai emitir a CAT, que é a comunicação do acidente de trabalho, que vão ser 4 vias, uma ficará com a empresa, uma com o empregado, uma com o sindicato da categoria do empregado e uma diretamente ao INSS. Então o INSS irá marcar uma perícia médica e através dessa perícia médica será analisado o resultado daquele acidente e, consequentemente, direcionado o benefício que será devido a este empregado. Advogado Iago Cavalcante, obrigado pela participação e as informações ao vivo aqui no Correio Manhã. João, eu volto contigo. Valeu, obrigado Carlão, ao vivo pra gente aqui, ó, trazendo essa informação importante. Agradeço também ao nosso convidado.